Bom dia, meninas. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindas para mais um Biblioterapia. E hoje temos aí a nossa pastora Ângela Franco, que vai trazer uma palavra aí do céu para nós. Glória a Deus. Eu vou direto, vou abrir lá vou contar, hoje o tempo ficou resumido, mas vou contar só um pedacinho do meu testemunho. Eu vou direto lá na palavra mais forte que o Senhor vinha falando comigo, era onde Deus queria tratar meu coração, e eu não no momento, né, naquele momento, eu não entendia muito bem o recado de Deus, o que Deus queria falar comigo dentro daquele texto, que é Oséias 4:6. Pode, quem puder abrir lá, Oséias 4:6. Estou abrindo aqui a palavra do Senhor. Já cheguei aqui em Oséias. O texto diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Essa palavra de Oséias 4:6, ela é uma palavra muito desafiadora, é uma palavra de confronto, e eu vivi momentos assim da minha vida com algumas dificuldades, né, ministeriais até, não só ministeriais, mas financeiras, algumas dificuldades que o Senhor sempre estava falando nessa palavra comigo, mas principalmente, financeira não era nem tanto, era principalmente relacional com pessoas, né? Relacional com seres humanos. E o Senhor sempre falando, Oséias 4:6, meu povo perece, e eu buscava muito conhecimento em várias áreas, como pastora, né? Eu buscava conhecimento em outras áreas em relação à igreja, igreja, até que chegou um momento que Deus quis tratar comigo, e Deus me permitiu eu ir, ele me retirando de tudo, tudo aquilo que eu fazia assim para servir, né? E servindo até bem no certo período, mas houve um momento que o Senhor começou a tirar, e aquilo foi me dando um desespero, né? Porque eu pensava assim, meu Deus, por que isso? E eu ficava perguntando, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está permitindo essa situação? E repetindo as histórias, contando as histórias para um, para outro. E eu fui entrando, cheguei a entrar numa depressão por causa das perdas, né? Uma depressão. Eu nem sabia o que que era depressão, porque eu nunca me importei muito anteriormente de estudar sobre essas coisas, entender sobre isso. Mas eu sei que eu me vi dentro de uma depressão. Depois eu fui entender que era uma depressão. Mas o Senhor, ele teve misericórdia de mim, porque num lugar, um servo do Senhor pregando, ministrando, ele falou assim: qual foi o melhor momento da história da sua vida? Qual foi o melhor momento de vitória que você viveu? Qual foi? Traz a tua memória. E eu trouxe a minha memória, o meu melhor momento de vitória, né? E veio aquele sentimento bom. Aí ele falou assim: qual tem sido, qual já foi ou tem sido o seu pior momento? E aí eu trouxe aquele momento que era recente que eu estava vivendo. E ele falou assim: no seu melhor momento, no seu melhor momento, foi por causa das suas escolhas, as suas sementes. E o seu pior momento está sendo por causa das suas escolhas. Então, muda o pensamento que você vai mudar o sentimento. Porque aquilo que o homem semear é o que o homem colherá. E dali ele falou sobre buscar o conhecimento, conhecimento de quem nós somos, conhecimento, né, o autodesenvolvimento, conhecimento de si próprio. Porque Jesus, ele disse assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não consegue se amar numa totalidade, se você não consegue se enxergar, se entender, quem é você enquanto mulher de Deus, quem é você enquanto líder, quem é você enquanto mãe, quem é você enquanto profissional, quem é você enquanto amiga,
né? Enquanto essa pessoa não consegue entender quem ela é em Cristo Jesus, como filha de Deus verdadeiramente, não apenas aquele Deus que a gente serve, sabe que ele é poderoso, né? Mas uma intimidade de pai, conhecer Deus como o seu pai, aquele pai mesmo particular seu, entender que você, ele é um pai de muitas filhas, mas que para você, quando você está com ele, você é filha única. Quando você está na sua intimidade com ele, você é filha única. E tudo isso eu precisava ainda, apesar de ter muitas conquistas para o Senhor, muitas almas salvas, uma igreja estruturada, grande, estruturada, mas Deus precisava ainda trabalhar em mim. Precisava trabalhar no meu psicológico, no meu emocional. E o Senhor me levou por este caminho, né? Da sabedoria. E o interessante aqui é que o texto ele diz assim: o meu povo sofre, sente dores. E era um momento que eu estava sentindo muitas dores, muito choro, por perder pessoas. Porque quando você não se conhece, chega um momento que você não se suporta. A depressão faz isso. Você não se suporta, você não aguenta, né, viver consigo mesma. E isso vai fazendo com que as pessoas também se afastem. E aí o Senhor falou: meu povo tem sentido dores, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E aí, isso aqui foi muito forte, irmão Valquíria, que o Senhor falou assim: porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento, e não era o conhecimento geral, mas era conhecimento específico. Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Então, além de Deus falar assim: olha, eu vou te rejeitar, porque você não está buscando conhecimento, e conhecimento aqui, no caso, era o específico. Deus não queria que eu fizesse mais um curso de teologia, Deus não queria que eu fizesse mais um curso de conquista de cidade, de intercessão, de tudo aquilo que eu era muito envolvida, e Deus aprovava, porque ele não nega a si mesmo. Eu estava ministrando agora em outra live, eu preguei sobre o rei Ezequias, e tem uma parte que Deus diz assim, que ele ia fazer por amor dele mesmo. Que às vezes Deus faz coisas na nossa vida por amor dele mesmo. É no momento que nós não estamos merecendo. É no momento que nós não estamos tendo condição nem de reivindicar. Mas Deus, ele faz, ele traz a cura, ele perdoa, ele coloca a gente no caminho por amor dele mesmo. Não é todo momento que Deus faz assim, mas existem momentos e pessoas específicas, com situações específicas, que Deus traz de volta, que Deus levanta, Deus abençoa, por amor dele mesmo. E Deus fez isso comigo, me tirou. Então, eu sentia, quanto mais conhecimento eu ia buscando nessa área psicológica, e eu tinha, né? Eu era aquele tipo de mulher, até como pastora, quem procura psicólogo, quem procura terapeuta, e esse povo aí não busca Deus, não ora, não. Esse povo aí está muito estranho. O que é isso? A palavra de Deus tem tudo. Sim, inclusive a ciência. Inclusive, né, essa parte da nossa alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. E Deus me fez engolir as minhas palavras, entender isso, buscar a cura para a minha alma, não era espiritual. E isso também, a religiosidade me causou um dano muito grande, porque eu achava assim: Deus, eu sou filha de pastores, neta de presbítero, filha de pastores, nascida e criada no Evangelho. Eu me casei como a tua palavra ordena. O meu casamento, o ministério que o Senhor colocou na minha mão. E por que isso, Deus? Mas Deus queria me tratar nessa parte. E eu vim com as perdas, eu vim entender que eu precisava me abrir para tudo, uma plenitude que Deus tinha. Deus não queria tratar só o meu espírito e o meu corpo, Deus queria tratar também que eu entendesse da alma. E o Senhor usou uma pessoa e falou comigo. O Senhor tirou momentaneamente as pessoas da sua mão, porque a matéria-prima de Deus é o ser humano. Trabalhar com o ser humano, você precisa entender de corpo, alma e espírito. Não precisa entender com profundidade, mas principalmente da alma, que é o inferno, ele não luta pelo corpo. O inferno, ele não luta pelo espírito, que a gente morre, o espírito volta para Deus. Mas ele luta pela alma, né? Então, é onde estão as fontes das emoções, as informações. A alma é o nosso cérebro, é o nosso HD, né?
o HD de tudo aquilo dos registros das nossas vivências, das nossas crenças fortalecedoras, das nossas crenças limitantes. Então, eu passei por esse processo. Mas o interessante é que, depois disso, Deus me levou justamente hoje, irmã Valquíria, a Noemi está aqui, sabe um pouquinho, conhece um pouquinho do meu testemunho. Hoje, o que Deus tem me levado é cuidar de pastoras e líderes com a mesma situação, que tinham a mesma visão que eu tinha anteriormente. Mas hoje eu quero deixar essa palavra aqui. Abra-se para o novo de Deus. É necessário nós nos abrirmos para o novo de Deus. E uma palavra que me trouxe muita esperança, né, tá lá em Eclesiastes 11. Essa palavra está voltando agora. Está lá em Eclesiastes 11, que eu quero compartilhar um pouquinho aqui antes da gente terminar. Eclesiastes 11:1 diz assim: lança teu pão sobre as águas. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Porque naquele momento eu pensava assim, Deus, mas eu preciso de uma urgência, eu preciso de uma mudança rápida. E o Senhor falou: não, vai ser gradativamente. Faz o que você precisa fazer. Comece de onde está, use o que tem, faça o que puder. Comece de onde está, use o que tem e faça o que você puder. E eu fui lançando ali o meu pão sobre as águas, né? Fui devagar, fazendo o que eu podia, né? E, na realidade, quando Deus me chamou a lançar o pão sobre as águas, e tem me chamado esses dias novamente, Deus ele está dizendo assim: eu quero que você tenha uma fé ativa, porque lançar fala de movimento. E às vezes Deus está nos chamando, nós achamos assim, não, mas a oração é uma ação, ok. Mas junto com a oração, Deus está nos convidando a termos ação, uma ação em direção àquilo que nós estamos buscando nele. Então, ele está nos convidando, está nos fazendo um convite para uma fé ativa, né? Uma fé que entre em ação, ao ponto de confiar e lançar aquilo que você tem, repartir aquilo que você tem, lançar aquilo que você tem aos pés do Senhor. E eu lancei, a minha confiança é, Senhor, eu preciso me abrir para esse novo tratamento, eu preciso ouvir essa mulher, eu preciso passar por essa terapia, eu preciso, Senhor, depois passar por esse treinamento emocional. E foi uma sequência, eu fui lançando ali o meu pão, porque a gente sabe que nós precisamos investir. A sabedoria a gente pede a Deus e Ele dá. O conhecimento a gente adquire, né? A gente adquire, ou seja, a gente compra. É igual aquela passagem das 5 virgens e as 5 prudentes. As 5 prudentes falaram: vai lá e compra azeite para vocês. Vai lá, né, e compra. Então, eu precisava desse tipo de azeite. E o Senhor, ele me concedeu esse azeite. E ele tem feito assim maravilhas, maravilhas. Então, uma fé ativa de lançar, nos lançar, nos lançar naquilo que Deus está colocando diante de nós, sem medo. Porque a fé é como essa escada aqui, né? Eu estou preparando ainda o corrimão para botar aqui, ó, nessa escada. Mas a fé, ela não tem corrimão. Toda vez que eu olho para essa escada sem corrimão, o Senhor fala comigo: a sua fé tem que ser assim, sem corrimão. Sem corrimão. Você tem que confiar e ir. Você tem que confiar e avançar, né? Porque a sua confiança vai ser o quê? A sua confiança vai ser a sua semente de fé. Então, Deus, ele não nos deve explicação, mas ele sempre vai nos dar uma revelação. Em meio à situação que nós estivermos, ele não vai nos dar uma explicação, mas ele vai nos dar uma revelação da situação em que nós estamos. Então, o Senhor falou comigo: lança as tuas expectativas que você vai sair dessa depressão. Lança, faz o que você precisa fazer, me busca. Nesse sentido, eu estou nesse negócio, porque ainda foi uma resistência, uma certa resistência para mim confiar totalmente, né? O sentimento, Deus, será que eu não estou burlando a sua palavra? Será que eu não estou deixando a sua palavra de lado por estar buscando esse tipo de conhecimento? Mas Deus foi aprovando. Deus foi aprovando, porque, irmã Valquíria, eu vou até abrir aqui no particular, eu sei que aqui o que fala aqui fica aqui.
Deus, ele me permitiu eu ficar até sem casa, ao ponto de morar em várias casas grandes, com ministério grande, aquilo tudo, muito, muito, uma coisa linda. Deus me permitiu ficar sem casa, a ponto de uma ovelha falar assim comigo: pastora, eu tenho uma das levitas, eu tenho uma casa no fundo do meu quintal que está vazia, a senhora quer ficar lá? E aquilo para mim foi o cúmulo. Eu falei: Deus, aqui eu não aguento. Eu não aguento, Senhor. Aí no início lá, né, quando eu estava bem, eu tinha dado uma casa. Eu tinha dado para uma cunhada minha uma casa minha. E ela falou assim: cunhada, eu estou viajando para São Paulo. Você quer a sua casa de volta? Que ela percebeu como nós estávamos. Você quer a sua casa de volta? Aí eu falei assim: você não vai usar? Ela falou assim: não, não vou usar, não. Eu falei assim: mas aquela casa é tão pequena para tudo, que eu tinha saído da casa, ó. Aquela casa é tão pequena, meus móveis são tão grandes, e eu tive que voltar para aquela casa. E eu ainda fiquei num lugar menor ainda, que naquela casa perto tinha outra casinha que estava fechada, que ainda era minha. E eu tive que ficar ali naquela casinha, porque a casa que ela estava tinha que fazer uma reforma ali para dar uma melhorada. E eu entrei. Mas depois que eu apliquei o meu coração na direção do Senhor, comecei a lançar minhas sementes, irmã Valquíria, para a honra e glória do Senhor. Hoje, o Senhor me deu 7 vezes mais. Ainda. E nesse ramo que eu entrei, do empreendedorismo, de alugar casas. Na dor que eu sofri, que eu precisei ir lá no zero, ficar sem nada, o Senhor, e a promessa dele é mais, a promessa dele é 100 vezes mais. Quem largar casa, mãe, pai, tudo por amor ao Senhor é 100 vezes mais. Então eu creio que isso é só o começo. Eu digo para o Senhor: Senhor, eu sei que isso ainda é só o começo, né? Mas aquilo que mais me machucou foi aquilo que Deus falou: agora eu vou te tornar uma empreendedora. E fui estudar sobre isso também, para Deus me capacitar nessa área, né? E Deus tem alavancado essa área da minha vida. Me curou. Quando ele curou as minhas filhas, curou o meu marido, porque a mulher, ela é o pilar. Quando a mulher não está bem emocionalmente, ela desestrutura todo o seu lar. Quando a mulher não está bem, o marido pode ganhar um salário alto, como era do meu marido, mas a gente não conseguia ver por causa da baixa estima e decisões erradas que eu tomava e levava toda a casa ir naquele caminho. Porque a mulher, ela lidera. A mulher literalmente é a coluna. Então, quando Deus alinhou as minhas emoções, repreendeu de mim aquele mal da depressão, até eu lembro que até síndrome do pânico eu tive, mas a síndrome do pânico eu venci na oração mesmo. Eu venci repreendendo mesmo, né, orando, botando a mão na minha cabeça, mas a depressão precisa de um acompanhamento psicológico, terapêutico e tudo mais, todos os outros que eu busquei depois. Então, Deus, ele veio me mostrando assim que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além. Eu não sei se tem mulheres aqui hoje passando pelo processo da depressão, mas Deus, ele está dizendo para você: esquece o que passou, procura viver, né? Não é nem no presente, mas procura pensar assim: onde eu estou hoje, mas aonde eu quero chegar, o que o Senhor tem para mim. Porque se o inimigo ele está investindo na tua vida, nas tuas emoções, ou nas emoções de alguém dentro da sua casa, com certeza, porque Deus tem coisas maiores para você. E às vezes Deus permite, porque não Deus permite o inimigo, mas Deus também vem te tratar porque Ele quer que você avance, Ele quer que você cresça, Ele quer que você aprenda a confiar. E aquela coisa do passado que eu ficava lá, meu Deus, lá atrás eu era assim. Por que isso? Por que aquilo? E falava com um e falava com o outro. E aí vem o vitimismo, aí vem a culpa, né, que as pessoas não aguentam, você se diminui, você com a sua gasta o que deve para mostrar quem não quer ver, né? Gasta o que não tem para mostrar quem não quer ver por causa da baixa estima. Não ordena as finanças como tem que ser ordenada. Não, quando a mulher de Deus ela não está organizada nas emoções, ela desorganiza as finanças.
ela desorganiza o emocional dos filhos, ela desorganiza o emocional do marido, o trabalho, quem está na sua volta. Eu lembro que algumas pessoas, pérolas que Deus me deu no ministério, eu perdi por causa do meu emocional desorganizado, e aí a fala é dura, se torna muito reativa, e entra até espíritos, sim, de orgulho, soberba, arrogância, orgulho, soberba, arrogância, que você precisa reconhecer, né? E Deus te mostrar usando alguém e você assumir. Eu não sabia que isso era prepotência, eu não sabia que isso era arrogância, isso estava atrapalhando a minha vida, eu não sabia que isso era orgulho. E Deus ele vai colocando, tirando tudo isso, porque isso também gera, né? Sem a pessoa saber, traz espíritos também, outra área que não sei se convém falar aqui, mas esses três, principalmente, atitudes, sentimentos, orgulho, prepotência, arrogância, eles vêm acompanhados com o espírito de Leviatã, que leva a pessoa para o deserto. A pessoa fica no deserto financeiro, no deserto emocional, as pessoas saem de perto, a pessoa não reconhece que precisa voltar atrás, que precisa se humilhar, que precisa pedir perdão, que precisa reconhecer que naquela área ela não tem capacidade, ela não pode, precisa aprender, sentar, aprender, precisa ouvir alguém que possa ajudar, que possa auxiliar, que saiba mais, mesmo que essa pessoa não tenha uma autoridade espiritual que você tenha, mas se é a pessoa que está capacitada por Deus para aquela área, você precisa parar e ouvir sim e passar pelo processo. Eu costumo dizer que quando nós quebramos princípios, os princípios nos quebram lá na frente. Então, existem coisas na nossa vida que nós não podemos abrir mão. O que Deus está falando agora? O que os céus estão falando agora? Minha filha, você precisa disso aqui. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias tu acharás. Lança teus recursos, lança teu tempo, lança tua fé, lança tudo que você tem sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Eu achei, irmã Valquíria, depois de muitos dias. E eu sentia, como eu falei na outra vez, como quando Deus ia iluminando as minhas emoções, a minha mente, eu sentia como se eu estivesse entrando em salas claras, porque eu comecei a entender as questões da minha vida. Eu comecei a entender as questões do meu lar, as questões da minha casa. E Deus, dali para cá, tem me usado de uma maneira poderosa, de uma maneira assim que só Ele tem poder. Ó, a Noemi me convidou para entrar neste grupo aqui, falou, pastora, vem para o grupo, essa irmã aí, essa terapeuta aí, né, psicanalista, ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Quantas vezes, Noemi, eu sendo pastora, eu ficava conversando com ela, pastora, faz isso, pastora, faz aquilo, pastora, você precisa fazer isso aqui, né, Noemi? Que eu ainda estava saindo ainda de algumas questões ainda. E ela me convidou nesse grupo, parece que tem mais um grupo, Noemi, já tem mais 2 grupos que me colocaram por causa desse aqui. Você acredita? Então, assim, olha que coisa linda, irmã Valquíria. Então, e Deus, ele está fazendo uma coisa linda assim, e o que eu amo, que é como vocês aqui, porque é isso que nós, cada uma mulher que está aqui ouve, hoje você pode estar passando por uma situação parecida que eu passei, ou talvez diferente, mas daqui a algum tempo você vai estar aqui no meu lugar, ministrando a palavra, dando seu testemunho de cura. Deus vai te colocar em outros grupos, vai passar pelo, se é a terapia da irmã Valquíria, eu não sei direito com que a irmã Valquíria trabalha, mas vai passar pela Noemi, ou seja, quem for que Deus colocar no teu caminho, e daqui a pouco é você, porque existe um mundo de mulheres enfermas. E as mulheres estão sabendo buscar Deus em oração, como eu fazia, sabem ir ao monte, sabem isso, aquilo, mas precisam entender que existe um pedaço na vida delas que se chama alma, que é o emocional, que precisa de cura. Além da alma, eu ainda precisava ainda do desenvolvimento pessoal, porque era muito só igreja, 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 as coisas do reino, mas nós temos a vida. Tem mulheres que ficam assim, porque eu sou tão boa, como me falavam, pastora, você é uma gigante no reino. Mas tem áreas da sua vida que não vai. E era outras expertises que eu precisava adquirir.
outros conhecimentos, né? Porque a sabedoria é o quê? Você adquire o conhecimento e a sabedoria é a capacidade de pôr em prática o conhecimento. Mas como que eu vou ser sábia se eu não adquiro o conhecimento? Deus me dá a capacidade de pôr em prática, mas está faltando ali. Então eu preciso do conhecimento para pôr a sabedoria em prática. E aí o Senhor me levou a entender. Eu preciso, é um tempo de eu investir, de eu fazer algo intimista, né? Eu preciso estar mais intimista comigo mesma, uma reunião comigo mesma. Além de eu entrar no secreto com o Senhor, com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo, o Senhor falou: você precisa ter um tempo com você mesma também. Você precisa tratar a sua criança interior. Tem algumas coisas que você vive hoje que eu nem imaginava. Uma Valquíria com 9 anos, vindo aqui para a Assembleia de Deus de Belford Roxo. Meu pai era pastor, tinha que estar no culto. Era o lançamento, não sei se alguém já ouviu falar aqui, da Shirley Carvalhais. Era o lançamento do primeiro disco da Shirley Carvalhais. Shirley Carvalhais, nessa época, era daqui, da minha igreja. E minha mãe falou: não vai, tá tarde. E ele falou: eu vou. Nós não tínhamos carro. Meu pai veio, me trouxe. Com 9 anos eu tinha. Houve um assalto no ônibus. Daquele assalto, eu vendo meu pai sendo machucado pelos marginais, coronhada na cabeça, tiro vazando, pegando quase perto do meu irmão. Eu fiquei um ano da minha vida com muito medo, eu não ficava sozinha. Eu passei, naquela época não tinha essa questão dos pais também levar para terapia, nada disso, né? Foi na terapia, nessa época foi terapia de oração mesmo, que a minha mãe fez uma campanha de oração e graças a Deus eu comecei, lá para os meus 11 anos, eu comecei a vencer o medo. Mas eu percebi que isso ainda afetava a minha vida adulta, da questão do medo. Quando eu comecei a ter a síndrome do pânico, eu lembrava de momentos, né, de tudo aquilo que eu vivi lá atrás. E eu falei: Senhor, eu preciso vencer essas questões que estão na minha alma, porque eu quero ser plena, Senhor. Eu ouvia muito meu esposo, eu me lembro que meu esposo pagava para mim, né? Ele alugava a chácara, uma chácara grande, só ficava eu e minhas filhas. Eu passava ali uma semana inteira. Várias vezes ele fez isso, porque era cuidando também de muita gente, ao ponto de eu chegar mas tinha no meu ministério, tinha gente que tratava emoções, né? Mas eu que não, eu respeitava aquelas pessoas, mas não para mim. Entende como fluía? E eu me lembro que eu ficava ali a semana toda e eu falava, eu botava o CD da Léa Mendonça, vou voar como águia, vou e aquilo tudo, aquilo ali Deus me dava aquele levante assim, né? Ficava com as meninas na leitura bíblica, Deus me dava um levante. Mas eu não entendia por que eu passei essa semana lá na chácara com as meninas, minhas filhas. As duas, tadinhas, eu olhava de longe assim, não tinha ânimo para entrar na piscina, não tinha ânimo para comer na mesa com elas. As duas ficavam muito tempo sozinhas, as duas brincando sozinhas. Cresceram, né? Nesse ritmo assim, porque por várias vezes eu tive essas crises que no final foi a grande, que afetou até a minha saúde, que eu fui parar no médico aconselhando um casal o dia inteiro, um dia inteiro, e tendo a pressão de ter que preparar mensagem para pregar domingo numa igreja com mais de 600 pessoas no domingo à noite. Aquilo, eu fui parar no hospital na segunda-feira com 19/22, se eu não me engano. O médico falou assim: era para você estar morta. Você é o quê? Você é delegada? Aí eu falei assim: não. Respondendo assim, ainda quase com a boca torta já. Você é professora? Você é isso? Você é aquilo? Você é advogada? Eu falei assim: não, eu sou pastora. Aí ele falou assim: ah, logo vi. Cuida de todo mundo, mas não cuida de si mesmo. Irmã, isso não é jargão para alguém vender curso. Isso é verdade. Às vezes nós cuidamos de todo mundo e não paramos para cuidar de nós. Você tem uma casa, uma família para cuidar, mas como que essa família vai estar bem cuidada se você não está bem? Você tem um trabalho, você lidera lá no seu trabalho, você toma conta, né, das suas clientes aí, mesmo as que trabalham com emocional, precisam também do cuidado, precisam parar também e alguém te ouvir, alguém escutar as suas próprias dores, alguém te aconselhar, alguém te fazer, não é te aconselhar, fazer você entender, porque as respostas estão nas perguntas, né? Não é que a gente vai dizer a resposta, as respostas estão nas perguntas.
Eu encontrei o meu caminho só dando respostas. A pessoa me fazia perguntas e eu fui encontrando o meu caminho. E Deus me tirou daquele lamaçal. E eu vim entender o porquê muitas vezes Davi falava, porque está abatido a minha alma. De calabaxeire, andere calabás. Porque está abatida a minha alma. Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Eu quero dizer, se a tua alma está batida hoje, você ainda vai louvar, você ainda vai glorificar, você ainda vai exaltar o nome do Senhor com a virada. E como eu precisava entender de inteligência emocional, precisava estar habilitada emocionalmente, porque eu que agia todos os negócios. Hoje, eu que lido com todos os meus inquilinos. Eu que falo, eu não boto meus negócios na imobiliária, não precisa porque eu estudei e aprendi essa expertise para lidar com as pessoas. Eu percebo quando a pessoa precisa, como a última agora, Ângela, estou me divorciando, vou ter que entregar sua loja. Não, eu conheço a pessoa, eu sei quando é verdade, eu sei quando é mentira. A gente estuda comportamento, sabe, só no olhar para aonde a pessoa está olhando, sabe se ela está falando a verdade, se ela está inventando. Então, tudo são expertise que Deus que eu trouxe para o meu trabalho. Mas por quê? Por causa daquela via cruz de dor que eu passei, de vergonha, né? De vergonha, de dor e de perdas. Mas, e o Senhor me fez pedir perdão de 80 ovelhas, que eu me lembro disso. O Senhor me fez fazer uma lista e eu fui lá. Algumas eu consegui falar pessoalmente, algumas eu falei no Facebook, me responderam. Algumas falaram: não, pastor, eu também tive culpa, eu também agi assim. É bom que Deus está curando o seu povo, porque, como eu estava falando ali na outra live, uma família, uma mulher curada é uma família curada. Uma família curada é uma igreja curada. E uma igreja curada, uma cidade curada é a nação. E é assim que o evangelho do Senhor, ele vai se propagando com empatia, com acolhimento, com amor. O que tanto está faltando toque. As pessoas estão com carência afetiva de toque. Às vezes nós ficamos na nossa correria. Você tem que avaliar isso se você está parando para dar aquele abraço no seu filhinho, na sua filhinha, sem preocupação, né? Ali no seu marido, ficar ali uns minutinhos, sem falar nada. Só sentir para a pessoa pensar, você está presente na minha vida. Você está presente, eu estou aqui para você. Não importa o que você vai passar lá fora, o que teu chefe vai dizer, qual o problema que você está enfrentando, eu estou aqui. Que as pessoas precisam disso, de companheirismo, elas precisam desse toque, de sentir o outro, de sentir que e o olhar no olho quando estiver falando. Ou coisa difícil para uma pessoa, principalmente quem está passando por essa crise, né, de depressão, ansiedade, está falando, alguém não está ouvindo, está falando, as pessoas já cansaram, né? Então, mais paciência, mais empatia, mais acolhimento, porque, gente, a única maneira. Eu fui pregar numa igreja recentemente e eu estava trazendo uma palavra até sobre as virgens. E o Senhor falou assim: minha filha, já entregou o que tinha que entregar, muda a rota agora. Porque eu ainda senti ainda que havia ali um. Algumas mulheres estavam recebendo, mas eu senti que havia. O Senhor, assim, o Senhor falou assim: usa a ferramenta da terapia. E aí eu usei uma ferramenta da terapia. Quando eu falei assim, fica de frente para a sua melhor amiga, fica de frente. Você vai dizer palavras para ela sem falar nada. Essa ferramenta é maravilhosa. Você vai dizer só no olhar. Isso a gente também usa com família, com familiares. Sai com o seu marido, senta de frente para ele, fala assim, marido, eu quero que você fique olhando nos meus olhos. Eu vou te dizer algumas coisas sem falar nada. Né? Criar esse hábito que é o tal, o nome dessa ferramenta é o V0, né? Eu estou aqui plenamente para você. E assim eu falei com as irmãs, fala palavras boas para elas só com os olhos, sem sair som. Irmãs, daqui a pouco começou, eu tenho até o vídeo que me mandaram, a igreja mandou. Começou um choro alto, tão grande. Não era falando em línguas, era um choro de dor. Um chororô, as mulheres tudo começaram a chorar. E o Senhor falou, agora manda abraçar. E eu mandei abraçar. E aí o Senhor me trouxe na hora. Vem calabás. Oh, Deus amado. São coisas que eu só posso falar aqui na live, porque essas irmãs me acompanham lá no Instagram, tá?
Então são coisas que eu só posso falar assim, né, que a Pastora, igreja não pode ficar exposta. algumas coisas a senhora pode deixar para falar depois que está sendo gravado então, tá? Porque depois eu paro a gravação, aí a gente pode falar umas coisas internas, Ah, sim. a nossa salinha. Daqui a pouco eu aviso quando eu parar a gravação, Ah, tá? tá. Mas eu Tá não bom? cheguei a falar o nome da igreja não, né? Não, não, né, meninas? Não, né? Senão eu corto essa parte, mas não falou não. Então, e aí o Senhor falou: "Manda abraçar agora o Espírito Santo assim". E aí quando eu mandei abraçar, meu Deus, que mover de Deus que foi. E o Senhor falou assim: "Ministra, eh, ministra aquela passagem como óleo precioso que desce". Alguém pode abrir aí para mim, por favor? Aquela passagem, é como óleo precioso que desce, não sei se é o Salmo 133. Deixa eu ver aqui se é o Salmo 133. É sim, Salmo 133. Já Ó, abriu aí, irmã Valquíria? bom e Pode ler, bom. por favor. Eu não abri, mas diz assim, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce a barba de Arão, que desce às orlas das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, e aí o resto eu esqueci. É isso aqui. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E essa união não é só união de concordância, mas é união de presença, de toque, de abraço, de validação, né? Validar, nós precisamos validar umas às outras. Eu tenho visto isso me preocupa. No reino de Deus tem tido. Uma mulher cresce, aí a outra acha assim, não, ela não pode crescer. Aí começa uma piada na internet, isso e aquilo. Gente, todas nós somos filhas únicas de Deus. A questão da validação, Salmo 133, 1 e 2, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós estamos caminhando para um único reino. Nós estamos caminhando para a mansão, para Sião, né? A gente vê lá o Senhor, ele não falou assim: olha para o urso, os sinais, né? Do Apocalipse. Olha para o urso, a Rússia. Não. Olha para a águia, os Estados Unidos. Não. Olha para. Eu sei que são nações que estão aí que parece assim, olha, isso que de lá que vai vir um sinal que é a volta de Cristo. Não, o Senhor falou: olha para a figueira, que é Israel. Olha para a figueira. É a figueira que vai sinalizar a volta do Senhor. E a gente está vendo aí o que está acontecendo nesse exato momento, né? Israel, eles conseguem tirar de linha de frente um dos maiores inimigos. Eles acertam um único alvo, mata esse homem, e agora esse contra-ataque do Irã atacando Israel. Nós temos que ver, a volta do Senhor está próxima, porque nós temos que olhar os sinais pela figueira, né? Não são pelas outras nações, o dragão. O Senhor não falou, olha para o dragão, né? Que é a China. Olha para o urso, a Rússia. Olha para a águia, os Estados Unidos. Não, Deus falou, olha para a figueira, que é Israel. Então, não é tempo da gente ficar com coisas pequenas. Eu não estou dizendo aqui, não sei porque que eu estou tendo essa coisa aqui, irmãs. Não estou julgando ninguém aqui, não, pelo amor de Deus, tá? Estou falando assim no geral, né? Mas não é tempo, a gente tem que torcer umas pelas. Você está fazendo isso também? Glória a Deus, que bênção. Aleluia, eu estou indo aqui no meu caminho, você também vai no seu, e Deus vai mandando, e Deus vai acrescentando, cada uma de nós vai aumentando. Eu percebi ali, quando o Senhor me deu esse texto, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. A cabeça, né, é o próprio corpo de Cristo. Quando nós estamos em união, esse óleo desce sobre o corpo de Cristo e vai descendo, né? E desce até a orla, ou seja, alcança até os menores, alcança todos no ambiente. O óleo da unção, esse óleo que é precioso, qual é o nome desse óleo, pastora? Qual é o nome desse óleo? A união. A união é o nome desse óleo. Ó, quão precioso é, ó, quão bom e quão suave, agradável. Quando o Senhor olha para um povo, uma família, ele respira naquele lugar e ele sente esse óleo precioso da unidade, da união.
Deus, ele fala assim, que coisa, é precioso demais para mim isso. É precioso demais para mim o coração dessa mulher, porque ela está sendo um canal de união. Ela está trazendo unidade, ela está trazendo um só coração dentro dessa família, nesse ambiente, nesse trabalho, seja na live, seja no que for, né? Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali, olha como é que termina o versículo 3. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida. E a vida é através desse óleo precioso da união que o Senhor ordena a vida e a bênção. E não é temporária, é para sempre, é estática. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, é vida aqui na terra e vida eterna. É bênção nessa vida aqui até a eternidade. O Senhor me deu o prazer de experimentar isso. Depois disso, o Senhor levou o meu esposo. O Senhor pôs ordem na minha vida. O Senhor pôs ordem na minha casa. O Senhor nos levou a desfrutar de coisas que durante anos a gente não desfrutou por causa da minha enfermidade, da minha alma. Desse período que eu tive enferma. Não foi todo momento, claro que não. Senão Deus não me usaria tantos anos para cuidar de família. Mas chegou um momento que eu fiquei, né? Tanto que eu me lembro que eu fui em Muriá. Alguém aqui já foi em Muriá? Lá na Muriá, na Lagoinha, né? A maioria do povo brasileiro vai em Muriá quando tá doente, né? Muito bom. Quando eu fui em Muriá, na Estância Paraíso, quando eu cheguei lá, logo na primeira palestra, eu caí chorando, que eu estava arrebentada. E eu me lembro que uma pessoa me pegou no colo e me botou no colo. E aquela pessoa começou a falar comigo como se fosse Deus. E aquela pessoa falava assim: filha, eu te trouxe até aqui. A sua armadura, você enfrentou muitas guerras para mim. A sua armadura está toda dilacerada. Você deveria ter vindo antes, filha. Ou seja, o próprio Deus falando comigo que eu fiquei muito tempo na guerra. Porque quando você pastoreia de frente, né? Não só quem pastoreia, mas quem se coloca na frente de qualquer situação, recebe tudo de frente, né? É uma batalha do Império das Trevas de frente. E o Senhor falava, mas eu vou restaurar. Eu vou derrubar tudo. O Senhor me avisou. Antes do Senhor ir tirando tudo de mim, ele falou, eu vou derrubar tudo. E vou começar tudo de novo. E eu tive que passar por aquele processo. Mas a coisa mais gostosa que tem é quando você está sentindo o cuidado do Senhor. Esse cuidado aqui da bênção que o Senhor ordena. Ele ordena sobre a nossa vida. Eu quero profetizar hoje que o Senhor está ordenando esta bênção sobre a tua vida. E mãe, já deu às 11 horas aqui, mãe. Eu agradeço a minha oportunidade. Podia falar o dia todo. Né? A gente fica aqui ouvindo, o tempo nem passa. De tão bom que é, né, meninas? Muito, Glória a Deus. muito gostoso. Glória a Deus. É gostoso, sim, esse ambiente aqui com vocês. É muito bom. É maravilhoso demais. Mas vamos orar para daí eu parar a gravação e aí as meninas poderem falar alguma coisa aqui. Senhora, ora, pastora. Eu Eu nem vou oro. abrir para todo mundo deixar os pedidos, vamos fazer assim, vamos colocar Isso. todas, né? Todas em oração, cada uma aí vai apresentando, porque Deus vai agir, irmãs. Isso. Amém? Isso. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, Senhor, tu estás aqui. Tu estás no lar de cada uma das tuas filhas, Senhor. Oh, Pai, como é bom falar das tuas obras. Como é bom falar e testemunhar das tuas maravilhas, Senhor. O Senhor traz a nossa memória e mantém o nosso coração grato. Eu sei que tuas filhas estão lembrando agora de tantas bênçãos, livramentos, vitórias que o Senhor já deu. Mesmo em meio, algumas aqui em meio a desafios hoje, como todas nós temos. Mas nós temos a confiança, Senhor, de lançar o nosso pão sobre as águas, que é a nossa fé, uma fé sem corrimão.
Eu coloco agora cada mulher aqui, cada família representada, e não só as que estão aqui, mas todas desse grupo, dessa live. A Josélia, Senhor, eu coloco ela em tuas mãos, Senhor. Acalma o coraçãozinho da tua filha, Senhor. A Sandra, Jesus. A resposta está chegando da Sandra, Senhor. Deus, a Helenice, Senhor. O espírito de sabedoria, o chamado, Senhor, vem aflorando sobre ela. Confirma, Senhor. Aleluia. Jô, Senhor. Toma, Jô, em tuas mãos esse coração, Senhor, tão grande, Senhor, para o cuidado de vidas, a entrega. Senhor Jesus, a Fátima. Deus, como ela gostaria de estar mais intensa na tua obra, na tua presença, de fazer mais ainda. Ela tem, Senhor, essa oração de querer se entregar mais profundo ainda. Deus, a Noemi, esse coração que está florescendo, Senhor, florescendo, e o Senhor está alinhando, Senhor, está dando clareza na direção que ela precisa ir. Ó Deus, a irmã Valquíria, esse coração de mãe, esse coração aberto, com desejo de abraçar, com desejo, Deus, de uma entrega total, Senhor. Deus, toma a nossa vida em tuas mãos, eu te agradeço. Eu coloco agora cada pedido que as tuas filhas, eu não sei, mas o Senhor sabe. Qual é a necessidade de cada uma delas? Eu coloco cada família, entra agora nesse lar, Senhor. Vai desbaratando toda a obra das trevas, vai jogando por terra todo o laço do inimigo, toda palavra contrária, Senhor, todo olho grande, toda pessoa que passa, Senhor, e ao invés de desejar o bem, deseja o mal. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca guardas agora nos umbrais dessas janelas, desses lares, dessas portas. Visita agora, Senhor, o celeiro. Visita, Deus, em nome de Jesus, todos os locais que precisam ser preenchidos, Senhor. Que não haja falta, eu profetizo que não vai faltar, nem coisa grande, nem coisa pequena. Porque tu és o Deus da plenitude, tu és o Deus da abundância. Essa filha que está passando por esse processo, Deus, emocional, eu profetizo, Senhor, Senhor, pegando na mão dela agora, conduzindo ela para fora dessas salas escuras. Depressão, eu ordeno em nome de Jesus, vai embora. O Senhor coloca um caminho novo para você passar. Aleluia! Uma estrada nova para você passar, de resgate. Deus está te resgatando e vai resgatar os seus. Deus está resgatando a tua alma, as tuas emoções, síndrome do pânico vai embora, estresse. Senhor, eu oro para aquela que está com os dois, que está com ansiedade e depressão junto, chegando. Em nome de Jesus, eu ordeno, bata em retirada. Deus, eu oro para que haja provisão, sustento, provisão emocional, provisão financeira, provisão espiritual, chamamento, ministério. Tua filha vai dar conta, Senhor. Tua filha vai dar conta. E eu profetizo também um tempo de descanso, Senhor, que elas precisam, um descanso em Ti, Senhor, para que haja um renovo, como aquela águia que tirou o seu bico, tirou suas penas, tirou, Senhor, as unhas, trocou tudo, Senhor, e deu voos mais altos. É isso que eu profetizo. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse grupo, pela vida da irmã Valquíria, por cada mulher aqui. Em nome de Jesus. Toma minha vida, Senhor, minha casa, minha família. E eu profetizo agora, Senhor, que está abençoado. Tudo que leva o nosso nome está debaixo do teu nome. Tudo, Senhor. Tudo que leva o nosso nome está debaixo do teu nome. E se o inimigo tinha alguma brecha, hoje ele está saindo, batendo em retirada. Em nome de Jesus. Coloca teu escudo protetor invisível sobre nossos filhos, Senhor, aonde eles estão. Em todo o tempo, Senhor. O teu escudo protetor invisível. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Pastora, eu vou agradecer, que eu vou encerrar aqui então a gravação. Muito obrigada pelo seu sim, muito obrigada por estar conosco. Glória a Jesus. Palavra abençoada, né, meninas? E no fim, realmente nós entendemos que, assim como também, né, tem aquela passagem ali em Timóteo, 1:7, que fala sobre Deus nos ter dado um espírito de poder e de equilíbrio, né. Então o equilíbrio é sempre a chave. Nós precisamos ter esse equilíbrio em tudo, né, como a pastora trouxe, nós precisamos nos cuidar, precisamos buscar, conhecimento,
adquirir esse conhecimento e buscar sabedoria e entender que nós somos humanos. Enquanto estivermos aqui na Terra, nós, né, pastora, nós Vamos vamos passar. ter tribulações e somos mães, esposas, profissionais e precisamos ter de fato esse equilíbrio, e sermos ajudadoras do nosso lar, do nosso esposo, dos nossos filhos e também, das colegas, né, de qualquer profissão que seja, entendendo que cada uma tem o seu espaço, né, cada uma tem Deus tem algo singular com aquela pessoa e o que é de uma é dela e ponto. Isso. Verdade, pastora? Sim, Então, sim. muito obrigada, que Deus continue abençoando cada dia mais, muito obrigada. Então hoje, o nosso biblioterapia encerra aqui a gravação, mas nós vamos continuar aqui, e nós encerramos então com o nosso 1% de hoje. Que Deus Glória a abençoe. Deus. Obrigada, vocês que participaram e que vão assistir depois essa live no YouTube.